sei se você já recebeu informação do senador Ângelo Coronel falando de você. Eu vi o vídeo. O Centrão já tem comentado, eu tenho acesso a deputados do Centrão em Brasília, assessores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você tá um fenômeno. Sim. Você já tem ciência disso? Não, isso sim. Nisso, certeza absoluta. Eu não falo do bolsonarista débil mental, todo É. respeito aos bolsonaristas, mas o sujeito, o político profissional Sim. que ganha dinheiro fazendo, ele já sabe número, ele sabe rede social, sabe audiência, sabe, tem tracking. Você já tem noção disso, então? Tenho tracking, assim, tracking dos mais diferentes estados do Brasil. Não posso boca de sandália, que eu sou o famoso boca de sandália, mas trackings me dando 8 no estado aqui, 6 no estado ali, 9 no estado acolá. Os trackings regionais, eles estão mais generosos do que as pesquisas oficiais. Até você havia falado da Datafolha. Eu conheço o pessoal da Folha de São Paulo, eu tenho respeito pelo pessoal da Folha, mas eu não consigo olhar uma pesquisa que põe a Samara. Também. Assim, não dá. Não dá. Sim, não tô falando nem que é má fé, vou tentar ser justo. O cara chega um resultado desse na pesquisa, né? O Instituto tem que falar, olha, temos que rever o método. Não funcionou, porque isso aqui claramente não tá fazendo sentido. Claro. Então, eu acho engraçado que os trackings que são encomendados pelas campanhas, ou seja, ali é resultado real. Isso aqui é um diagnóstico real da situação. Eles me dão sempre muito maior do que as pesquisas que são publicadas, tirando o caso da Atlas, que é uma pesquisa internacional. O fato da Atlas ela ser internacional, ela obriga que ela não tenha, vamos dizer, compromissos locais que façam ela perder a credibilidade dela. Outros institutos não. Né? Então, quando eu pego a Atlas e quando eu pego os trackings, aí eu vejo outra coisa. Outra coisa, os trackings, mesmo dos institutos grandes para as campanhas, são diferentes também dos resultados. Então, os políticos têm acesso e eles sabem uma coisa. Uma coisa é a intenção de voto. Outra coisa é a intensidade da intenção de voto. Uma pessoa que está dando hoje a intenção de voto na nossa pré-candidatura é uma pessoa que está com uma intensidade muito grande, então ele é um multiplicador. Então o político do Centrão percebe, tem aquele cheiro de pólvora de uma coisa que vai explodir em algum momento. Porque ele está vendo que a intensidade das pessoas que estão falando a meu respeito é muito maior do que a dos demais. Real, vou colocar um ponto. Minha pré-campanha é muito mais intensa do que a campanha do Flávio, mas incomparavelmente mais intensa. As pessoas estão fazendo pré-campanha. Teve um evento de filiação do partido no fim de semana, foram milhares de carros adesivados, sem participação minha. Eu nem participei, eu estava num evento. Tá acontecendo. E isso é sintomático de uma campanha viva. Já, assim, o Kim tá recebendo ligações e abrindo conversas lá no Congresso que ele nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava. Ele falou, Renan... Com pessoas que nunca ligaram pra ele não e não ligariam numa situação... Normal. E de regiões das mais assim, tem um deputado do Espírito Santo e outro de Alagoas que quer conversar com o Renan. E, o pessoal lá do Paraná te mandou mensagem que... Não, você precisa conversar com eles. Tem muitas alianças regionais e candidatos a Senado que eles estão olhando assim, o Renan tá crescendo muito aqui no estado e eu já não vou ter apoio de nenhum dos dois principais. Vou pegar essa turma aí pra conversar. Então, os caras estão tentando abrir determinadas conversas com a gente, já entendendo isso como alternativa. Eu acho que isso a gente pode ver daqui umas... Vou botar aqui nos próximos 30 dias, já partidos virem falar em querer fazer vice. A gente vai começar a ver isso porque é da natureza do processo. O político é muito esperto. Desarmamento civil. Você como pré-candidato, o que você pensa sobre armamento, desarmamento civil para a sociedade? Sou contra as políticas de desarmamento. Eu lembro que, inclusive, quando veio o referendo em 2004, 2005, né? 2005 referendo. Isso, eu estava na faculdade, teve muito debate que aconteceu na faculdade à época, e foi ali que eu tomei ciência, porque era um debate que não havia, eu era muito novo ali. E houve um debate do Beni Barbosa com o presidente do Sou da Paz, ali à época. E toda a minha faculdade apoiava o Sou da Paz. Não, o Sou da Paz é lindo, é maravilhoso. Porque surgiu na minha faculdade o Sou da Paz. Surgiu era o Denis Misny, que ele fez a campanha em 97, então ali era, vamos dizer, um momento máximo, ele queria todos os alunos. Aí eu fui ver o debate, mas esse Benê tem... esse pessoal tem razão. Né? Eu comecei a ver, isso aqui não tá... Tem algo de errado no discurso ali da turma do Sou da Paz. E foi um coronel também, o coronel Lira. Foi muito bem no debate com o Denis Misny. E aí eu virei uma chavinha, né, na época. Comecei a pesquisar a época por conta, nem dizer que eu era um cara de direita à época. Eu comecei a estudar por conta. O que eu entendo, não é uma política pública de segurança, é uma política baseada, é uma ideia, é uma garantia de direitos civis. Isso é um direito civil que a população tem que ter para se proteger.
Não podemos, e eu tenho que ser muito cuidadoso nisso, porque grande parte da energia da direita brasileira até 2018, na eleição do Bolsonaro, quando o enfoque era na questão de segurança, achavam que era o armamento civil a resposta. E não é isso. As pessoas criaram uma dimensão na discussão em que, entendi, basta agora eu armar a população, que a população vai matar o bagulho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E infelizmente a gente foi parar nessas discussões a ponto do próprio governo Bolsonaro não ter chegado ao poder com um projeto de enfrentamento ao crime. Aumento de leis que criem um direito de exceção para os membros das facções. Tudo isso que a gente está discutindo hoje não foi discutido à época, porque a discussão era armamento civil. Tanto que a primeira coisa que o Bolsonaro fez, o primeiro decreto, foi o decreto das armas ali dele, que nunca virou um PL. Ficou só no decreto. O meu já está na língua. Não, eu vou aumentar ainda mais as penas e botar alguns lugares em estado de defesa. Por quê? Destruir o crime, e ainda mais destruir o crime organizado, é uma política pública. Isso é diferente de uma garantia de direito. Garantia de direito e política pública não são a mesma coisa. Eu trato o armamento civil como direito. E nós temos que fazer isso através de PL. Eu posso agora, eu ganhei a eleição, derrubo o decreto do Lula. Na hora. Mas não adianta nada, porque se eu não me reeleger, não eleger o Kim, cai tudo. Então eu tenho que botar um PL no Congresso para passar. Sim. E tem que meter o PL lá no Congresso para passar uma legislação razoável e reinstituir às pessoas o direito a algo básico. E eu não creio que será problemático passar isso no Congresso Nacional. Não acho que é um problema. O que não houve, assim, para ser bem sincero, foi vontade política do presidente Bolsonaro, porque ele entendia que era legal manter as pessoas, todo aquele movimento ligado à vontade dele, do tipo, se eu perder, vocês vão perder o decreto. Exatamente, é isso. É isso. É isso, mas era tipo, tem que ficar vinculado a ele, de maneira personalíssima. Eu acho isso muito ruim. Você acha que passaria isso? Eu acho. Eu nunca vi grande... Aliás, toda a matéria penal que passou ultimamente no governo Lula mostra que centrão e direita juntos, com às vezes participação no voto do PT. O projeto do Kim passou no Senado com o voto do PT também. Denotam que assim, a classe política percebeu que não dá pra ficar votando em agenda pró-bandido. E a gente tá falando de um projeto que é maioria simples, não é PEC. Sabe, se obter maioria simples, usando uma bancada mais à direita e parte do centrão, não me parece ser tão dramático. Tanto que assim, no governo do Bolsonaro não era dramático passar isso. Pô, me dá até raiva, desculpa. Você falando isso, o tempo que a gente perdeu, né? Com certeza. É lamentável. É lamentável, porque assim, nem era uma... Porque assim, você sabe, assim, um presidente entrou, todo mundo sabia que essa era parte da agenda fundamental do Bolsonaro. Fundamental dele. Então, a arminha, né? Então assim, algumas coisas o Congresso vai ter que dar de lambuja. Uma delas era essa. Aí ele deu um decreto e não falou mais do assunto. Não, e fora que assim, ele acabou com o mercado, porque os clubes de tiro e tudo não são para treinar você para matar pessoas na rua. Eles são um esporte, é um esporte muito agradável, inclusive. Né? Então, acabou. Se você conversar hoje com o pessoal de clube de tiro, eles estão destruídos, o mercado está destruído no Brasil. Sim. Fora a insegurança. Isso. Porque assim, vai com um governo, aí sai com outro, aí volta com outro. Uma insegurança terrível. Renan, preciso falar da Bahia. Situação aqui da Bahia. Algum outro... só tem dois praticamente. Tem Jerônimo e a Semineto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática. Porque eles não queriam liberar ninguém. E essa é a real. O Neto, para ser sincero... Quando o Kim foi pré-candidato a prefeito de São Paulo e ele tinha um apoio garantido com o Neto, eu mesmo tive reunião com o Neto foi, aí eles se acordaram ali no partido e ele também foi um dos que nunca mais atendeu o Kim à época. E eu achei aquilo não só primário da parte dele, porque estava arrumando briga com um grupo político à toa, sem precisar, ele só podia falar, puta, tô tentando, o Rueda não vai deixar, não vai rolar. Sabe? Ele... Depois a gente foi entender, assim, as relações foram construídas em São Paulo, inclusive por ele. Ele só fingiu que não existia. Depois, quando a gente foi conversar para fazer a saída dos vereadores eleitos do União Brasil, é um dos que também queria nem saber, nem quis abrir conversa. Então é uma pessoa difícil. Já me falaram, o Neto é meio mimado e ele é difícil de trabalhar. Me parece ser um sujeito mimado e difícil de trabalhar. Não acho que a estratégia dele eleitoral seja boa e não acho que ele esteja num status muito bom para essas eleições. Todo mundo tá comentando o Ribbentrop-Molotov do Banco Master, né? Ele e o Jacques Wagner combinando que ninguém vai falar do escândalo. Eu acho isso lamentável, acho isso muito complicado. E eu acho que aqui na Bahia há espaço para algo novo. Não, o evento ontem
Da última vez que eu vim, vou dar um exemplo, a gente fez um evento aqui em 2024, 2025. Havia uma energia no sentido de, vamos convergir para tirar o PT da Bahia com a ACM, não sei o quê. Eu não senti isso ontem. O pessoal xingou a ACM no evento. Acho que há um momento na Bahia, acho que de cansaço institucional tão grande, que isso atingiu eles ali também. Então, a Missão vai continuar com palanque neutro aqui? Vai apoiar algum pré-candidato? O ideal é a gente arrumar uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens eu arrumo uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens, assim, me ajudem aqui, quem está nos ouvindo, a arrumar uma pré-candidatura de alguém que já esteja afiliado, que eu gostaria de lançar. Sabe por quê? De modo, no fim do dia, todos os lugares que eu lancei pré-candidato, eles começaram a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 3, 4%. E alguns lugares, eu peguei o André Luiz, o Maranhão, o André nem tinha rede social direito. Só de aparecer na cartela missão, o cara já vai para 2 na pesquisa. Então isso começa a pautar o debate, ele começa a ter acesso à imprensa, e aí a gente começa a pautar até os demais candidatos. Vai que uma pré-candidatura nossa aqui na Bahia, se der tempo, começa a obrigar o próprio Neto a adotar uma postura de enfrentamento ao PT. Eles querem fazer com o PT uma coisa que não existe com o PT, que é como se fosse uma espécie de saída acordada. Do tipo, vamos jogar aqui com luvas de pelica, e aí se eu ganhar, clássica, eu faço uma transição. Não existe isso. Não existe isso com eles. Você vai ter que ir pra cima do PT, e isso tem consequências, você vai apanhar de volta. Mas parece que eles querem brigar sem briga. Não existe, não existe. A vida é uma coisa muito cruel, cara. Ainda mais com um elemento, assim, o PT é um grupo de sobreviventes. Né? São homens que vieram de baixo, que começaram a ganhar grana, chegaram em posições de poder, eles não vão largar. Você vai ter que tirar deles. Não existe como tirar no acordo, você vai ter que tirar da mão deles. É feio dizer isso, mas não tem outra maneira. E para senador, vocês vão lançar nomes ou vão apoiar? Isso eu vou ter reunião hoje à noite com a molecada, pra gente definir detalhes de chapa e tal. Você tem noção, Renan, que você hoje, no momento agora, a janela do momento, você é maior que o MBL, é muito maior. Você deu um boom, cara. E eu não tinha noção, não conhecia você, velho. Que eu achava... Eu vi o Renan. Aliás, já falei mal de você pra caramba aqui no microfone da Brás. Que eu era uma figura divisiva e exótica. Mas é impressionante. Tive uma entrevista sua. Cara, você tem uma cabeça boa, velho. De liderança. Você sabe que você tá maior que o MBL hoje? Como é que você vai ter que voltar? Como é que você vê isso? Eu falo muito, assim, que eu não sou um CPF, eu sou um CNPJ. Eu abdiquei da minha individualidade, eu abdiquei de vida pessoal, de tudo, pelo grupo, pela causa. E não, sabe, tem tudo aqueles tipo, o homem massa, o homem que se torna, a política se torna o centro da vida dele. Eu não vejo dessa maneira, eu me vejo como uma pessoa que tem... Eu sou um sacerdote da causa que eu trabalho, isso demanda um sacrifício muito grande. O grupo que eu trabalho não é um grupo que tem uma visão escatológica de fim de mundo, sabe? Tipo, não, nós vamos salvar. Não. Eu tenho uma ambição de tornar o Brasil um país sério, muito sério. E eu acho que isso é suficientemente bom para permitir que eu construa de maneira clara um projeto sólido. E eu acredito muito nas pessoas, então eu sempre me dediquei ao grupo, sempre coloquei o grupo à frente. Eu acho que foi isso, a construir o partido, a missão, as pessoas começaram a entender, nossa, o Renan pareceu uma boa liderança. Né? O cara conseguiu... Porque foi vamos dizer, cada um tem sua grande vitória. O Kim, no Congresso Nacional, com as aprovações dele, e o trabalho que ele teve no impeachment, de ter sido o rosto do nosso impeachment, ficou muito claro, essa aqui foi a grande vitória do Kim. A vitória pessoal. As minhas vitórias pessoais nunca apareceram muito, porque eram coisas mais de bastidor. Agora, com o partido, acho que as pessoas falaram, não, o Renan se provou no campo de batalha, acho que esse é o ponto. Aí o próprio MBL como um todo, não, o Renan tem que ser o pré-candidato. Aí eu falei, beleza, serei. A única coisa que eu falei pra galera, vou fazer do meu jeito. E o meu jeito é basicamente o que vocês estão acompanhando. Eu sou brutalmente sincero, não tem nenhuma meia palavra. Eu prefiro fazer isso porque eu não sei, não só porque eu acho ruim mentir, mas eu não sei mentir, eu sou muito ruim. Então eu prefiro ser brutalmente sincero e criar um tipo de vínculo com as pessoas baseado nisso, até no meu lado meio esquisito. E eu acho que vem funcionando. E é por isso que ficou muito grande, porque tá sendo uma construção muito original. É muito esquisito o que a gente tá fazendo. Não sei se vocês estão sentindo isso. Sim. É diferente. Pô, eu tô de fora, tô acompanhando. Porque é novo. Assim, as coisas que a gente tá falando, os lugares que a gente vai e fala, por exemplo, a participação na Marcha dos Prefeitos, pra mim, eu não vou citar o nome dele, mas assim, um dos diretores da Confederação dos Municípios, ele falou, olha, só que foi histórico,
A gente não entendeu nada, mas a gente gostou. Foi isso. O cara não entendeu nada. Porque assim, você pega o discurso do Zema, ele ficou explicando como ele rodava Minas Gerais e encontrava os prefeitos, e ele aprendia muito com os prefeitos. O Caiado, ele viu qual é a pauta que eles querem. Eles querem que nenhum tipo de gasto, nenhuma política pública que não tenha um gasto vinculado, pago pelo governo federal, deve ser imposta aos municípios, que é uma causa deles. E eu falar, olha, vou dar poder para vocês, as políticas nossas serão determinadas por indicadores de desempenho, e um prefeito que bem vai crescer, mas o prefeito que for mal vai ficar inelegível. Aí eles... Pô, eles aplaudiram. Eu falei, legal. Acho que eles não entenderam mesmo. Não, é que eu acho, sinceramente, que eles gostaram da brincadeira. Eles gostaram, do fato de ser brutalmente honesto e de falar o problema, apresentar uma solução, falar que a solução não é fácil e que se eles derem certo, pô, eles vão ganhar muito, e se eles derem errado, eles vão perder muito. Eu acho que vir com sincericídio é bom, e eu acho assim, uma impressão minha, Vanessa, minha vibe. Eu acho que o kit hipocrisia, eu chamo de kit hipocrisia aquele discurso, oi, estamos aqui pra cuidar de gente, voz de povo. E mesmo o discurso dos outros políticos. Vamos comer uma farofa isso. com frango. Ele pastel. funciona se as coisas estão indo bem. Se as coisas estão indo bem, todo mundo veste o kit de hipocrisia e fica fingindo, que aí... Mas não é o momento pra isso. Não é o momento, porque quando a casa quebra, não dá pra eu ficar, eu gosto de gente, cara, eu não tô conseguindo comer. Não, eu gosto de gente, cara, não tem a farofa. Eu chegar pro prefeito, o prefeito tá quebrado, ele tá vendo que vai dar ruim, e olha, eu tô aqui porque nós vamos construir juntos. Cara, eu não quero construir nada, eu tô quebrado. Então ele quer ouvir alguma coisa concreta. E eu acho que agora é um momento de ruptura de modelo, que coisas concretas têm que ser trazidas. E esse acho que é o ponto diferencial total da nossa pré-candidatura. O Brasil está no momento de ruptura. Eu acho, e isso aí é a análise que a gente vai fazer nas nossas lives, o Pacto de 88 está rompido. Acabou. Deu errado o Pacto de 88. Em todos os sentidos. Social, econômico, político, estrutural, federativo. Deu errado. Se deu errado, a gente tem que propor uma solução que seja muito dura para isso. E aí essa solução tá ressoando com todo mundo. E por que é exótica? Pô, por que eu tô falando tudo que eu tô falando de prefeito e a gente tá crescendo entre os prefeitos? Não tem sentido. Por que a gente tá falando tudo que tá falando e aí caras do Centrão, mesmo sendo do Centrão, atacando o Centrão, falando, não, precisa conversar com ele. Por que tô falando, aí eu cresço no Nordeste, no eleitor do Lula, e cresço no Sul com o eleitor do Flávio? É porque talvez a gente esteja falando do problema. Acho que a gente está assim, falando do problema e apontando soluções para o problema de maneira muito enfática. Não sei se estou falando muito aqui na resposta. Não, tá ótimo. Tá. Porque eu fui no Esfera, o evento lá da... Pô, era a elite brasileira que estava lá. Minha participação foi muito direta. Muito direta o que eu ia fazer em termos de... A gente só tinha 15 minutos. Tava a Daniela Lima de um lado, o Aldo do outro e eu no meio. E aí, assim, quando eu vi um contador, igual tem um contador aqui é o horário, né? Mas ali era um contador, um timer. Aí eu virei pra Daniela e falei, eu tenho 15 minutos aqui com o Aldo e você? Ela só falou, pô, mas não é nada de tempo. Isso é um painel? Eu falei, eu vou ter que voar. Então eu falei, tá. Judiciário, eu olhei pro Barroso tá ali, tá. E eu falei, vamos fazer o que precisa ser feito. Eu falei, qual a reação que vai dar? Não sei, não vou tentar agradar. Mas estavam ali alguns dos maiores banqueiros e empresários do Brasil. Eu saí de lá, todos eles. Esse cara é bom? Não, esse cara tá falando que precisa ser feito. Então, desse cara no topo, ao topo da pirâmide social brasileira, até eu ir pra uma cidade no interior do Maranhão e falar a mesma coisa, e a galera, faz sentido? Você entende? Tem algo aí, né? Tem algo aí, tem algo estruturante que junta o dono do banco ao morador de uma cidade disfuncional no Maranhão. Se a gente está conseguindo ressoar nessas duas coisas é porque a análise estava certa.